E você colocar energia, como eu que tenho 22 lojas próprias, já é difícil. Imagina você colocar sua energia para uma loja que tem um dono. Porque o que é uma franquia? É você educar o outro a fazer o que você sabe fazer muito bem. Então, para você replicar, você precisa ter processos muito bem definidos e saber delegar. Se eu vou demorar esse tempo todo para ter X na última linha da DRE, e eu consigo encurtar isso em muitos anos abrindo uma franquia, para que eu vou, por ego, querer abrir alguma coisa só para ter meu nome? Mas naquele momento, a decisão de fazer franquia foi uma falta de recurso e a oportunidade de muita gente querendo investir na minha marca. Então, quanto mais jornada você cria fora da cadeira, mais facilidade você tem de justificar um ticket maior. Fala, barbeiro de visão, seja muito bem-vindo ao Case Master. Esse quadro que é inspirado no conselho do Flávio Augusto, porém adaptado e exclusivo para o nosso segmento de barbearia. A estreia do Case Master aconteceu durante o evento chamado Case B, aqui em São Paulo, onde nesse ano nós conseguimos reunir mais de 700 donos de barbearias do Brasil inteiro com um principal objetivo: ampliar sua visão com gente no palco que, enquanto muitos estavam buscando likes e seguidores, esses caras estavam construindo verdadeiros impérios no segmento de barbearias, no segmento da beleza. No meio do evento, colocamos uma mesa onde estava sentado ali nada menos do que donos das maiores redes de barbearias de São Paulo, uma grande referência do Rio de Janeiro, uma grande referência de Pernambuco e as donas da maior rede de salões de beleza do Brasil. Estou falando da Festa Escova, que conta com mais de 350 unidades, mais de 4.000 colaboradores. Foi uma mesa assim inédita no nosso segmento. Então, aperta os cintos, porque os próximos minutos vai te trazer um conteúdo riquíssimo para o nosso segmento. Então, já vou antecipar aqui. Eu acredito que, se você é um barbeiro de visão, o mínimo que nós merecemos aí é a sua inscrição, é um like, porque isso vai nos motivar muito a compartilhar aqui nesse canal Geração BDV, Geração Barbeiro de Visão, conteúdo riquíssimos como esse que você vai conseguir usufruir agora. Sejam bem-vindos ao Case Master. Bora crescer, BDVs? Qual o segredo de conquistar um resultado desse com franquias tão rápido? Todo negócio, ele precisa de gestão. E existe uma diferença entre franquia e franqueadora. Franquia é um negócio, franqueadora é outro negócio. Inclusive, você que tem vontade de fazer a sua franqueadora, é um plano de negócio totalmente diferente. O que nós entendemos como franqueadora? É uma transferência de padrão, uma transferência de know-how. E o segredo do sucesso para nós foi fazer da Festa Escova um centro de educação. Porque o que é uma franquia? É você educar o outro a fazer o que você sabe fazer muito bem. Por isso que o seu negócio já é validado. Então, uma coisa que realmente a gente investe muito dentro da franqueadora é na nossa área de treinamento, desenvolvimento de pessoas. E hoje a gente tem transformado em uma área de educação. Hoje nós temos uma Unifest e tudo isso bem controlado através do padrão. Então, a gestão, ela faz toda a diferença para a construção de um negócio perene e sólido. Por mais que a Festa Escova ela é jovem, 6 anos apenas, uma das coisas que a gente sempre vislumbrou no nosso negócio foi que nós sempre desejamos ter um negócio perene, um negócio que tivesse raiz. E raiz também tem processos que precisam ser respeitados. Tem que respeitar. Esse é o segredo, entenderam? Só isso. Dê um conselho para quem quer abrir a segunda unidade, mas tem medo de perder o controle. Para você replicar, você precisa ter processos muito bem definidos e saber delegar. E formar, por exemplo, no meu caso, outros Renans, no caso, outros Brunos e por aí vai. Né? Porque nós não conseguimos estar em 350 lojas, elas não conseguem estar em todos os lugares. Né? Então, eu acho que a primeira dica é processos bem definidos e o segundo, ter pessoas para replicar esse processo. Né? Ou seja, formar líderes.
Ou no meu caso, por exemplo, eu escolhi também, como as meninas, franquia, né? Então, a transferência de know-how para o franqueado, para quem vai estar lá na operação, né? Então, tudo isso você tem que estar, volto a dizer, processo bem definido. Posso falar uma coisinha? Até duas. Vocês podem muita coisa aqui. Quando a gente foi franquear o nosso negócio e tinha essa fala do Renan, você tem que estruturar os seus processos, tem que fazer isso. Isso me dava até um negocinho assim. E pode ser que tenha dado em alguém aqui também, né? Como eu vou estruturar os processos da minha barbearia? Como que eu vou fazer isso? Inteligência artificial faz tudo para você num clique. Nós estamos no processo de franquia do Fast Spa, que é uma outra marca que nós criamos, e nós estamos exatamente nesse momento de desenvolver os processos do Fast Spa para a gente documentar tudo isso e lançar a venda de franquia. E inteligência artificial está fazendo tudo, já fez, né? Porque foi assim. Para mim, sei lá, foi 30 minutos de trabalho, eu desenhei todos os processos do Fast Spa. Coisa que muito educador, eu sei que segura, não tem medo de responder um tipo de coisa dessa, fica dificultando. É tipo na área de corte, né? Quando a gente viu recessão alta, média, baixa, mecha guia central, ângulo de 45 graus. Gente, eu fui barbeiro durante 4 anos e meio. Eu sei que é importante você ter uma metodologia, mas na prática, o mundo precisa ser mais rápido. Então, gostei muito dessa sua observação, Márcia. Lars, por que você iniciou a expansão, ainda falando sobre franquia, por que você iniciou a expansão em modo de franquia? Quando eu comecei franquia, naquela oportunidade eu não tinha dinheiro para montar a minha segunda unidade, terceira unidade. Se a gente colocar em números reais, vou montar uma loja, vou gastar 150, 200 mil. Aí o pessoal começou, a Luzia da Sobrancelha, outros amigos, me indicar o modo franquia. Eu fui pesquisar, me aprofundei pelo assunto, formatei minha empresa por muito menos que isso, naquela ocasião. E eu tinha, naquela ocasião também, a oportunidade que eu tinha saído da empresa, mas também tinha saído 4 mil amigos meus dentro da empresa, todos com dinheiro. Então, foi onde eu dei o start e investi menos dinheiro para fazer a formatação da empresa e comecei a expandir como franquia. Naquele momento, eu fiz o que eu poderia fazer com o dinheiro que eu tinha. Hoje, graças a Deus, eu tenho condição de montar loja própria. Então, eu vou avaliando onde eu quero uma loja própria e onde eu quero colocar uma loja franquia. Mas, naquele momento, a decisão de fazer franquia foi uma falta de recurso e a oportunidade de muita gente querendo investir na minha marca. Marcelão, o que fazer para sair da guerra dos preços? Desde o começo, uma das coisas que eu sempre quis trazer para o negócio foi uma jornada mais longa possível. Então, quando eu vejo preço, tem uma coisa que eu acredito muito para o nosso mercado, é que a percepção de valor do cliente está fora da cadeira. Então, quanto mais jornada você cria fora da cadeira, mais facilidade você tem de justificar um ticket maior. Como assim? Muita gente foca em entregar a experiência para o cliente na cadeira. Eu já acho que você tornar a experiência do cliente curta, chegou na barbearia, vai para a cadeira e sai da barbearia, você não tem tempo para agregar. Então, desde o nosso começo, a gente tentou trazer uma jornada mais longa. Então, quando o cliente chegava na barbearia, tinha um manobrista. Quando o cliente entrava na recepção, pelo menos 2 pessoas com um sorriso no rosto. Quando ele ia para a espera, a gente, de forma intencional, mantia ele, a gente deixava ele esperando 3 minutos, para ele ouvir música, para ele ver o projeto de arquitetura, para ele poder se relacionar com algum outro cliente que ele encontrasse, e aí ele ia para o barbeiro. E aí eu costumava dizer que o cliente entrava com uma nota de R$70 e essa nota ia se despedaçando ao longo do tempo. E ele já chegava na cadeira com uma nota de R$40. Porque ele tinha sido recebido pelo nome, porque ele já tinha sido oferecido a ele um cappuccino, um café, um chamate, uma água. E aí ele ia para a cadeira, quando saía da cadeira, ele ia para o lavatório. E aí, no lavatório, a gente tinha uma nova pessoa envolvida na jornada que fazia: seja bem-vindo, Bruno, posso lavar o seu cabelo? Então, essa dilatação da jornada e esse foco na experiência fora da cadeira foi uma das coisas que fez que a gente conseguisse tracionar bastante o número de clientes e viesse corrigindo nos últimos 4 semestres aí ticket, tendo tido um aumento bastante substancial. Por que você não escolheu o caminho de franquia? Eu franqueei minha marca por um mês. Eu vendi 4 franquias em um mês.
Só que o problema da franquia é o que eu acho, tá? Quando você franquia um serviço, o seu maior ativo são pessoas. Quando você franquia uma roupa, uma caneca, um relógio, o seu maior ativo é o produto. E você trabalhar com pessoas tem umas nuances. Não é fácil. Também não é tão complicado assim, mas não é fácil. E, além disso, quando compraram minhas franquias, foram clientes. E, normalmente, ele já vê o seu sucesso e ele não coloca energia, ele não trabalha ali na franquia, porque, normalmente, ele já tem uma outra ocupação. E você colocar energia, como eu, que tenho 22 lojas próprias, já é difícil. Imagina você colocar sua energia para uma loja que tem um dono. É muito difícil, não é fácil. O que o pessoal da Festa Escova aqui faz, eu sou fã de vocês, de verdade. Renanzão aí, eu sou muito, muito fã de vocês. MBK também, do Laércio, porque o que eles fazem é muito desafiador, é muito difícil. E fora isso, Bruno, o que eu fiz? Eu consegui valorizar quem trabalha para mim. Hoje, é como se fosse um guarda-chuva. Todo mundo que está dentro do Clube Men trabalha dentro do Clube Men já há muitos anos. Então, eles sabem a cultura do Clube Men, eles sabem como o Clube Men trabalha, e por isso que a gente tem grandes faturamentos em cada loja nossa. E, para mim, é o meu modelo de negócio que deu certo. Eu não sou contra a franquia, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, olha aqui, não tem nem como falar isso. Mas foi o meu modelo de negócio que deu certo. Hoje eu trabalho com investimento próprio e com investidores. Compactuo muito com a sua opinião também. Temos as franquias da 23, mas são somente para plano de carreira interno. Nós não abrimos para externos. Fizemos a formatação de franquia também. Foi um investimento bem alto, pouco mais de R$200 mil no total. Mas não foi dinheiro perdido, não, porque está aí, né, a gente seguindo no plano de carreira. Mas para externo, a gente sabe que a venda da franquia, que pode parecer, quem está vendo agora, a parte mais difícil, eu vejo que a parte mais fácil, né? Depois desse suporte, tudo que vocês fazem tem meu respeito. E você, Monzo? Chegou a hora. Por que você optou por comprar uma franquia da 23 e não abrir a sua marca própria? Que agora eu entendo aquela frase, né? Seja o menor da mesa. Eu olho pro lado. Eu vejo tantas lojas, caramba. Por que eu optei franquia? Porque sempre que, como foi falado aqui, a marca já é validada, ela tem um know-how, ela tem, eu costumo falar de apoio do dono, né, que o Bruno ele apoiou muita gente. A curva de aprendizagem dela é menor. Então, se eu tivesse aberto uma marca própria, por exemplo, quanto tempo eu não demoraria para fazer o brand da marca, para validar os processos, para estruturar todo o branding da marca? Eu vejo o quanto o Bruno trabalha para isso. Falei, não quero ter esse trabalho todo, eu vou pegar o que ele já fez. Pô. Então, foi para acelerar o resultado. Eu nunca tive essa vaidade de, eu quero ter o meu nome na placa. Eu acho que o que vale é a última linha ali do lucro. Então, para mim, eu pensei, pô, se eu vou demorar esse tempo todo para ter X na última linha da DRE, e eu consigo encurtar isso em muitos anos abrindo uma franquia, para que eu vou, por ego, querer abrir alguma coisa só para ter meu nome? Então, eu pensei na minha família, pensei no meu filho, foi isso. Eu sei que você está gostando muito do conteúdo, mas eu preciso te avisar que, infelizmente, o Case B acontece só uma vez por ano. Pode até ser que você está assistindo esse vídeo enquanto está rolando inscrição para a próxima edição. Mas eu quero te lembrar que o que acontece 2 vezes ao mês aqui em São Paulo é o Método 23 aqui no 23 Education, que é esse centro de educação maravilhoso para barbeiros de visão, onde nós revelamos o Método 23, que são as estratégias de marketing, gestão de pessoas, gestão financeira, escala, modelos de negócio, as melhores estratégias que tornaram a 23 Barbearia uma empresa com mais de 50 barbeiros, mais de 70 pessoas vivendo esse sonho, uma barbearia de bairro, porém lucrativa, escalável, de verdade. Nós revelamos tudo em um dia intenso e se você quer fazer parte da próxima turma, corre agora no link aqui da descrição e garante a sua vaga porque eu quero te ver aqui, BDV. Pode continuar com o conteúdo, mas se inscreve agora, já acessa o link, quero te ver aqui. Bora! Por que vocês optaram pelo atendimento somente por ordem de chegada?
Porque a gente tinha mapeado que essa era exatamente uma das dores que nós queríamos sanar, e também pelo comportamento de consumo. Lá em 2018, a gente já tinha entendido que o tempo era o nosso bem mais precioso. E que o tempo perdido, um agendamento, isso era algo que complicava e trazia ali um entrave para a mulher frequentar um salão. Então, eu tenho que ligar para agendar uma escova, quinta-feira, 15 horas. Pela rotina dessa mulher que trabalha, que é mãe, que é dona de casa, que é esposa e tal, ela não conseguiria mais esse tempo. Então, nós optamos por um modelo de negócio sem hora marcada, e observem que isso é tendência de mercado. As pessoas estão cada vez mais buscando locais que você não precisa ficar refém de um horário, porque a nossa vida, a gente já não tem mais aquele tempo que tínhamos há 10 anos atrás para a gente fazer uma escova quinta-feira, 15 horas. Hoje a gente tem o trânsito, a gente acumula cada vez mais atividades, a mulher precisa trabalhar fora, precisa cuidar de casa, levar filho, trazer filho, enfim. Então, essa questão do comportamento de consumo, que eu falei muito aqui, que a gente enxergou lá em 2018, imagina hoje, depois de uma pandemia, então, que a gente optou pelo modelo de sem hora marcada. Pegar o gancho da resposta do Monzo, porque ele falou, comprar franquia, né, que você falou que é encurtar, realmente é encurtar muitos trabalhos, mas também não exime o franqueado de trabalhar. Muitos franqueados chegam até nós, não, eu vou, no meu caso, né, vou comprar uma 300 porque, por exemplo, o Anália Franco fatura 300 mil e a minha também vai faturar. Negativo. Se ele não trabalhar, se ele não fazer a gestão, se ele não entender o mínimo possível de negócio, eu não estou falando de barbearia, não, estou falando de negócio, o negócio não dá certo. Né? Hoje nós temos 22 franqueados e nós temos 2 lojas no vermelho. Né? É erro de quem? Para o franqueado sempre vai ser da franqueadora. Porque o pessoal que tem franqueadora sabe. Quando dá certo, o franqueado é top. A franquia é top. Quando dá errado, a culpa é da franqueadora. Né? Então, assim, não vamos se iludir também que comprar franquia é 100% êxito. Não adianta falar isso, aí você pode, a não ser um McDonald's da vida que talvez, né, vai ali faz dinheiro. Então, assim, você que está pensando em investir numa franquia, seja ela qualquer marca, tem a sua parcela de trabalho também, porque senão o negócio não vai andar. Entendeu? Então, só queria reforçar isso, porque tem muitas pessoas que chegam assim, eu vou comprar uma franquia que é certeza. Se dá mal. Bora para uma caixinha da vida real aqui? Quem quer fazer a primeira pergunta? Vocês falaram sobre franqueadora e franquia, e eu queria saber essa diferença, porque, na verdade, vocês explicaram, mas eu não tinha entendido muito bem ao certo, e o Renan também comentou, e eu fiquei muito com essa dúvida, franqueadora e franquia. A franqueadora é a detentora da marca e é quem faz a transferência do know-how. A franquia é a loja. Então, por exemplo, se você compra uma franquia da Festa Escova para colocar lá em Anália Franco, você vai ser um franqueado, você vai ter uma franquia e eu vou ser a franqueadora. Ok? Então, lá em Goiânia, eu tenho uma empresa, eu tenho um CNPJ, eu tenho um time de 50 pessoas que compõem a franqueadora. Essa franqueadora presta assistência e suporte e transferência de know-how, de conhecimento para essas 350 franquias. Marcelo, eu queria saber quais práticas você implementou para garantir que sua liderança fosse eficaz na primeira e depois como replicou isso em todas as unidades. Nesse processo, qual foi os maiores desafios e como você resolveu isso? Dentro do conceito de escala, se fala muito sobre escala, né? Vamos escalar o negócio. Pouco se fala sobre a necessidade para poder escalar resultado, você escalar liderança. Então, para a gente poder escalar resultado, também houve um trabalho, uma preocupação interna de formação de líderes. Então, para o nosso processo de escala se tornar mais, digamos que mais leve, ao mesmo tempo mais tranquilo,
houve uma preocupação e um trabalho que foi desenvolvido internamente para que essa liderança tivesse a responsabilidade de replicar a nossa cultura, que, de fato, é o nosso maior diferencial. Então, assim, respondendo a tua pergunta de uma forma relativamente simples, foi uma preocupação nossa que, ao escalar o nosso negócio, para quem não sabe, o nosso modelo de lojas é um modelo com muita gente. Então, nós temos entre 20 a 25 pessoas por loja. Então, hoje nós temos 3 escalas de liderança dentro do negócio. A primeira são as gestoras da loja, o segundo são os barbeiros líderes e a terceira são as recepcionistas líderes. Então, essas 3 camadas de liderança, quando encaixadas, tornaram o nosso processo de escala de resultado, porque nós não temos muitas lojas, tornou esse processo mais vitorioso, digamos assim. Beleza? Minha pergunta vai para o Bruno. Ô, Bruno, após a conversa que você teve com o Lincoln, eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre a assinatura. Vocês são muito curiosos sobre isso, hein? Deve ser porque nós não temos na 23, né? Fazer um FaceTime aqui com o Lincoln, peraí. O FaceTime com ele. Vai chamar ele aí. Não, falei na cara dele lá, que ele cortou no podcast. Não, cortou. Ele cortou que ele gosta da polêmica. Ele está tentando me converter até hoje, ainda não foi convertido, não. Mas eu acredito que, como eu falei, escala, margem e recorrência é a receita de um modelo de negócio campeão. E a recorrência, na 23, ela já acontece de forma muito natural, por alguns fatores. Primeiro porque nós estamos estamos chegando a 7 anos. E nós tivemos um crescimento espiral. Chegamos de uma área fértil, com bons padrões, processos, com um time forte, oferecendo um ótimo custo-benefício. Então, assim, o maior benefício da assinatura, no nosso caso, seria aumentar a taxa de ocupação, aumento de preço. E isso, da forma que nós estamos fazendo, já está sendo muito válido. Então, eu não sou contra a assinatura. Eu acredito que é algo inevitável, algum pacote, alguma assinatura. Mas, nesse momento, depois de ter estudado, para estar te falando isso, eu comprei, inclusive, o curso do Lincoln, comprei o curso de várias pessoas, gente. Todo mundo que eu vejo que o cara está falando alguma coisa que está sendo interessante, eu vou lá, para eu dar uma opinião, hoje na posição de educador, eu estudo primeiro. Então, hoje, para o modelo de negócio da 23, para a nossa posição, não tenho previsão alguma. Eu acredito que eu consigo falar que até o meio do ano, final do ano, é capaz que a gente não trabalhe com nenhum tipo de assinatura. Acho muito interessante o modelo de recorrência da Fecha Escova, acho muito legal também. Mas eu estou não preocupado em ser o primeiro. Eu estou preocupado em fazer bem feito, com base no erro e nos acertos das outras pessoas. Para a gente, a assinatura foi muito bom, né? Os últimos 6 integrantes vieram de barbearias que não souberam implementar direito a assinatura, implementaram sem estudar, sem conhecimento, os caras saíram de lá. Mas eu vejo que é algo inevitável. Eu acho que pode ser que demore 1 ano, pode ser que demore 1 ano e meio, mas em algum momento toda barbearia vai ter que ter alguma estratégia de recorrência. Isso é inevitável. Então, não vou aplicar na 23 por hora, não tenho previsão nenhuma, mas, inclusive, recomendo para alguns mentorados. Eu vejo que é a situação, se você quer trazer mais velocidade e, principalmente, cultura. Lutar com a cultura de uma região onde, se você entrar, todas as barbearias em volta são assinatura, aí, meu amigo, chega uma hora que é muito difícil você bater. O que não acontece na 23. Então, depende da situação. Não sou contra. Renan, tenho 2 perguntas bem rápido. Primeiro, eu quero saber como você consegue escalar a questão do corte kids. Como você tem uma barbearia só para kids, né? Então, eu queria saber como você faz para escalar o kids. A 300 Kids era um sonho que estava no papel, né, há muito tempo. E aí, o ano passado, a gente resolveu colocar em prática. Primeiro, diferentemente da barbearias, quando a gente fala de shopping, que hoje cada shopping já tem pelo menos 1 ou 2 barbearias, né? Então, para nós que queremos fazer a expansão em shopping já ficou um pouquinho restrito, né? Infantil, quase ninguém surfa nessa onda, vamos dizer assim. Então, eu enxerguei ali uma oportunidade da gente fazer uma expansão e também crescer esse outro braço da 300, porque ninguém está olhando para esse público infantil. E quando a gente fala infantil, a gente tem que entender que existe hoje a criança, vamos dizer assim, né? Como que eu posso usar esse termo? A criança que é 100% saudável, vamos dizer assim, e temos hoje uma grande leva dos autistas, por exemplo. Né? Quem aqui é barbeiro sabe como que é difícil atender uma criança com autista, ou com autismo, né?
Inclusive, nós fizemos um treinamento para todos os profissionais e colocamos um selo na loja, né, que nós somos especialistas ali em atendimento em crianças especiais, com autistas, enfim, cara, choveu o cliente, né? Então, assim, está sendo uma experiência e eu peguei, olhando expansão, porque poucos empreendedores estão olhando para esse público infantil com um espaço deles próprio e também um outro lado com as minhas lojas. Eu vi que você fez aquela pergunta para mim antes, como que eu faço para gerar demanda, cara? Eu montei lojas bem lúdicas, sabe? Nós temos alguns concorrentes próximos aqui em São Paulo e no ABC, então eu visitei, levei meu sobrinho lá em todas, cada mês ele ia cortar cabelo em uma, e eu vi que faltava um pouco de entretenimento, sabe? Cores nas lojas, tanto que se você visitar as 300 Kids, você vai ver que são lojas bem lúdicas, né? Com cores, enfim, com tudo ali para a criança realmente se distrair e deixar o profissional fazer o trabalho dele bem feito. Não, essa parte eu entendi. Eu queria saber a questão do ticket, né? Porque a criança a gente fica um pouco limitado, né? A gente não consegue fazer uma sobrancelha, uma depilação na cera, uma hidratação, e raramente a gente consegue vender uma pomada. Então, eu queria saber como é que você faz para escalar o ticket. Porque, por exemplo, eu sou que as crianças adoram cortar comigo, e às vezes eu fico um pouco preso. Porque se eu vou atender um adulto, um rapaz cabelo e barba, o ticket vai ser bem mais alto. Então, eu queria entender isso. O corte infantil por si só ele já é mais caro, né? Então, na 300 Kids o corte já é mais caro e tudo que nós vamos fazer lá nós agregamos. Então, por exemplo, na barbearia é 70, já incluso, por exemplo, um risquinho. Lá na Kids, por exemplo, é 80 o corte, o risquinho é mais 25. Por exemplo, lá atende também feminino, então uma trancinha é mais 25. Então tudo na Kids, inclusive lavagem, né? Tem a lavagem básica e tem a lavagem com os produtos especiais, também vai. Então assim, uma criança ela nunca vai só cortar o cabelo, porque só de você secar, por exemplo, uma menina, só de você secar o cabelo dela, vamos dizer assim, 100%, a mãe já vai deixar lá pelo menos mais R$25. Então você vai agregando serviços no ticket. Você vai agregando serviços para você elevar o ticket médio, entendeu? Então, o Kids funciona um pouquinho diferente da barbearia, né? Onde já está um pacote incluso, por exemplo, no valor do corte. Então, no Clube Man a gente também tem um Clube Man Kids e a gente tem a nossa própria linha de cosméticos. A gente vende muito, meu amigo, pomada teia. E nossos barbeiros são até treinados para falar que é a teia do Homem-Aranha. E qual é o público mais consumidor que tem? É o homem ou a mulher? Mulher. É a mulher, né? Quem normalmente leva o filho dela para cortar com você? É a mãe. Então, você vender para a mãe é muito mais fácil que você vender para o homem. Por que você não coloca agora no teu lavatório um shampoo e um condicionador Kids? Que aí você vai vender para a mãe depois. É só você ir colocando produtos. É só você ir acrescentando. E é engraçado o Clube Man faz muito isso e dá super certo. Você está falando, e você mexe muito mais com a emoção, né? A gente tem uns bonequinhos lá de enfeite. Já teve mãe que comprou o nosso boneco, porque a criança pediu lá na hora. Não, porque eu quero esse, e começou a chorar lá dentro. Ah, quanto custa? Aí fizemos um preço lá e vendemos, né? Então, assim, quando você mexe com infantil, cara, a criança, ela manda no pai, vamos dizer assim, nessas horas, né? Você prefere loja de rua ou de shopping? E por quê? Você queria essa também, né, Rodrigo? Então, é uma resposta que tem que estar num contexto específico. Eu estava conversando ali com o Renan, atrás do palco, que shopping você tem duas maneiras de entrar. A primeira é você querendo entrar e a segunda, o shopping lhe convidando. Então, quando você é convidado para o shopping, a negociação é outra. Shopping tem o CTO, que é o custo total de ocupação, que é o que compromete ou facilita, digamos assim, mas na grande maioria das vezes compromete o crescimento da loja. O que é que eu posso trazer para vocês como aprendizado de ter metade das minhas lojas em shopping e metade em rua? O shopping, você não tem problema com segurança, você quase não tem problema com infraestrutura, você quase não tem problema com manutenção, e você tem 30 dias de faturamento. O shopping são 13 horas por dia, na rua geralmente são 11. Então, quando você multiplica as horas trabalhadas do shopping versus as horas trabalhadas da rua, nós chegamos a trabalhar quase 9 dias a mais. Então, todos esses pontos têm que ser levados em consideração. Se você me perguntar... Isso no ano? Pois é, isso está no mês, então se você multiplicar, a gente vai ter... Isso, perfeito. Colocando das 10 às 10 da noite? São 9 dias a mais. 9 vezes 12, pode colocar aí bem mais. Pois é. E ainda estou levando em consideração feriados, tá?
Então, o shopping vai fechar Natal, Dia do Comerciário e Ano Novo. O resto do ano aí, 363 dias aberto. Porém, na maturidade, eu prefiro loja de rua, porque você tem uma margem um pouco maior. Porém, nas lojas que conseguem tracionar num nível acima da média de mercado, o shopping também é super atrativo. Então, hoje, eu confesso a você que o melhor modelo que nós estamos considerando na nossa expansão é uma loja de shopping com uma loja de rua. Porque um outro ponto que a loja de shopping tem, ela é um outdoor. Então, no shopping nós estamos em 2 shoppings. Um entra 1.800.000 pessoas por mês e o outro entra 2.100.000 pessoas por mês. Então, quando você tem sua loja em shopping, o seu valor institucional ele aumenta categoricamente. Então, tem muita coisa para analisar. Agora, os imóveis de rua, nós lidamos com pessoas. Imóvel de shopping é CNPJ, é pessoa jurídica, então não tem emoção, não tem crise familiar, não tem, estou passando por um problema, não tem isso. Então, pandemia, por exemplo, eu já tinha 2 lojas em shopping, não teve chororô, que o shopping fez, eu vou acumular sua dívida aqui, depois eu parcelo em 10 vezes. Na rua, eu pude conversar com a dona do imóvel e dizer, cara, estamos passando por isso aqui, o que você pode fazer por mim? Então, para você entrar em shopping, você tem que ter um nível de, um estômago muito maior. Porque se uma loja der errado em shopping, é capaz de você perder tudo que você construiu. Porque shopping é brabo. Sexta choveu não, estourou um cano lá do lado da nossa loja e caiu o teto. Enfim. Apenas. Apenas, caiu o teto, quase matou o bombeiro lá. E hoje em dia, você sabe, né? Todo mundo com o celular, um cara tropeçou, você já está com o celular filmando e está postando, enfim, nos grupos e assim. E ali na hora, um dos nossos profissionais filmou isso, normal, né? Tipo, filmou e postou. O negócio tomou uma proporção. Hoje eu recebo de manhã, eu estava aqui, ali em cima, uma multa do shopping. Uma multa porque eu infringi uma das normas gerais do shopping, né? Porque esse vídeo causou danos para a imagem do shopping, né? E o shopping resolveu me multar. Então, assim, só pegando o gancho do Marcelo. É muito status ter loja no shopping, só que nem todo mundo tem estômago, né? Então, assim, tem que estar preparado financeiramente para isso também e seguir regras. Só concluindo também a questão de loja de rua, hoje não mais tanto, mas quando a gente começou nos shoppings, nós tínhamos dificuldade de encontrar profissionais. Porque, mas eu vou trabalhar todo dia. Lá atrás, em 2014, 2015, ainda era muito comum as barbearias fecharem de segunda, né? Hoje isso diminuiu um pouco, né? Então, mas lá atrás era horrível para nós, muito difícil encontrar profissional. Hoje, se eu te falar, o Marcelo está coberto de razão, a gente só fecha em Natal e Ano Novo. Mas hoje a média de dias trabalhados de um barbeiro da 300 é 22. 22 dias o cara trabalha. Ou seja, por mês ele fica uma semana em casa. Então, hoje, quando o barbeiro chega para mim, olha para mim e fala assim, mas no shopping eu vou trabalhar muito, eu abro o sistema para ele e falo, não, aqui não. Você vai trabalhar talvez menos que você trabalha na rua, porque na rua geralmente é das 9 às 7, das 9 às 8. Na 300 é 6 horas por dia, em alguns casos, e você vai ganhar igual ou muito mais do que você ganha na rua, né? Então, hoje já ficou um pouco mais fácil, mas o barbeiro ainda tem essa visão de que no shopping trabalha-se muito. Claro, que daí eu estou falando da 300, que nós temos escala, cada um tem o seu jeito de trabalhar ali, e o barbeiro também, se ele quiser trabalhar todo dia 12 horas, igual tem um barbeiro lá em São Caetano, ele veio lá do Paquistão, ele não tem preguiça, ele é todo dia, entendeu? Então... Renan, e justamente esse modelo de shopping, que quando a gente colocou nossa primeira loja foi em 2017. Então, a gente estava naquela questão ali, salão parceiro e tudo mais e tal, foi uma grande... Assim, foi um risco muito grande também, assim, tomar a iniciativa de fazer um investimento em shopping. Só que tem um ponto que, no modelo nosso também a gente fez, que a gente tem mais barbeiros do que o número de cadeira. Isso na rua, praticamente, assim, é difícil a gente ver barbearias em rua que tem mais barbeiros do que o número de cadeira. Então, uma forma de manter ou promover uma qualidade de vida legal para a equipe que trabalha em shopping foi tendo mais barbeiros do que o número de cadeira e conseguindo, assim, fazer um rodízio que, assim, eu tenho um barbeiro em shopping mesmo que, nos últimos 2 anos, ele viajou 5 vezes fora do país. Não, eu também. Tem um barbeiro que ele está aqui, inclusive, viaja mais que eu. Pois é. Um outro ponto. A loja de shopping, em média, gera 4 vezes mais demanda que loja de rua. Tá? Então, uma loja mais fácil de você liderar, porque o número de passantes é muito alto. Loja de rua, você tem um número de passantes mais reduzido, e loja de shopping, você tem muito mais passantes, e quando você tem muito passantes, você gera demanda, e quando você gera demanda, você lidera de forma mais tranquila.
Eu, como barbeiro, eu fiz outras coisas antes da barbearia também, mas eu gostaria de entender talvez qual seja o ponto cego dos barbeiros que abriram barbearia, que talvez não enxergaram ou não tiveram essa paixão que vocês tiveram e por escolher o ramo da barbearia, e talvez seja o que está impedindo a gente de crescer e chegar no nível que vocês estão chegando. Obrigado aí pela sua pergunta, cara. Boa tarde. Eu não sei se vocês sabem, não sei se vocês me conhecem, eu sou filho de barbeiro, sou barbeiro. Cara, barbearia está no meu sangue desde quando eu me entendo por gente. Eu acho que o que falta, cara, é gana, estudo, preparação. Você principalmente saber que você tem que dar 10 passos para trás para depois dar 5 passos para frente. Eu acho que o grande problema do barbeiro hoje, eu não gostaria de estar falando isso, mas isso é a verdade. É que tudo que... Eu fui barbeiro dentro de uma barbearia, pessoal, e eu economizei dinheiro por 3 anos e meio, 4 anos. Eu sou péssimo de data, tá? Já se acostumem comigo. Eu não fazia nada na minha vida. Eu só economizava dinheiro, porque, Marcelão, eu tinha gana para vencer. Eu queria vencer. Eu acho que o que falta para vocês é isso, é gana. Vocês até querem, mas tudo que vocês ganham, a maioria que vocês ganham, vocês gastam. E não pode ser assim. A gente que veio da área de barbearia, que veio de comunidade, eu vim de comunidade do Santa Amaro, não sei quem é do Rio de Janeiro aí conhece aí. Então, eu tenho essa cara de playboy porque depois eu me cuidei, tá? Mas eu vim de lá. Cara, o que falta para a gente é isso. É economizar dinheiro para depois abrir a barbearia. E outra coisa também, às vezes a oportunidade bate na sua porta, que é de um cliente, e eu falo mesmo a verdade, você não abre por medo. Lógico que você tem que ter estudo, você tem que pensar muito bem sobre aquele teu cliente, que isso pode te trazer problema, mas é uma oportunidade que está batendo ali na sua porta. E às vezes você pensa, não vou abrir com ele não, porque eu não conheço ele. Lógico, você tem que conhecer ele durante algum tempo, pelo menos, né, 1 ano, 2 anos, mas, cara, a oportunidade está aí. E se der errado, volta a ser barbeiro de novo. Foi o que o Marcelo falou aqui. E se der errado? Mas se der certo? Vai para cima, irmão. Faca na caveira. Eu sou um cara muito sanguíneo. Eu sou um cara muito... sabe? Eu falo para minha galera, eu sou leão mesmo. Eu sou maluco. Mas a diferença do maluco para o gênio é que o gênio foi lá, fez... Como que é o uau? Uau! Não, junto, você também é? Esse é o filme. A diferença do maluco para o gênio, e eu não estou falando que eu sou gênio, é que o gênio foi lá e fez. Ninguém confiava em mim. Meu pai não confiava em mim, meus amigos não confiavam em mim. E agora eu estou aqui com 22 barbearias. Antigamente não tinha nem rede social, estou 4 meses só na rede social, e aqui agora eu estou palestrando para vocês com a maior felicidade do mundo e muito nervoso. Ô, louco!